Mais um episódio do nosso amado DigCast no ar, né, minha Thiaga? É isso, gente. Hoje a gente está recebendo uma pessoa aqui que ele é dono e proprietário do SEO. Você sabe o que é SEO? Não, mas ele pode... Eu acho que hoje ele não vai contar isso pra gente, não. Mas, assim, isso é uma ferramenta poderosíssima pra gente usar nos nossos negócios. Mas não é só de SEO, né? É um laboratório de marketing. Exatamente. Então, assim, ele sabe falar como marketing, vendas, como ninguém. Diógenes, seja bem-vindo ao nosso DigCast. Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa bater um papo, falar sobre marketing, falar um pouco sobre a vida, né? E vamos lá. Legal demais, porque o Diógenes, para quem não conhece... Diógenes, deixa seus arrobas aqui, tanto o seu, pessoal, quanto da Lab Media. O Diógenes é SEO e fundador da Lab Media, que é um laboratório de marketing, né, Bru? Fala muito também sobre SEO. E o Diógenes tem uma bagagem, uma vivência aí muito forte no empreendedorismo. Muitos anos. Exatamente. E aí, hoje, a gente quer muito trazer aqui aspectos práticos mesmo, de dicas, né, Thiago, para quem está aí começando um negócio, para quem deseja estruturar um time de marketing, um time comercial. Então, vai ser um papo muito rico. Deixa aí para a gente já de cara aí, Jorge, onde que as pessoas te encontram. Fechado. Meu Instagram é @Diógenes, é só o meu nome, pronto. E o da Lab Media é labmedia.br. E aí lá a gente está começando agora um trabalho, só que muito bem feito. A gente tem mostrado cases antes e depois, mostrado os resultados de clientes, então tá assim, bem legal. E por que eu comecei aqui falando do SEO? Porque eu fiz, né, a gente faz a pesquisa dos nossos convidados e eu ouvi várias coisas que você falou. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que você falou assim, olha, eu me posiciono como uma empresa referência em SEO. Por quê? Porque todo mundo que está ao meu redor sabe que o que eu faço bem, que o que eu faço assim, de maior destaque é o SEO, que depois você vai falar pra gente o que é, porque tem gente que não sabe. Mas a Lab Media, ela trabalha com marketing como um todo. Então, como é que é isso? Como é que é essa forma de você se posicionar como especialista em SEO e depois entregar tudo pro seu cliente? Eu fico brincando que esse é o segredo do bilhão, que é o jeito que você conta a sua história, é o jeito que você faz as pessoas lembrarem de você e entrar na cabeça dela. Por quê? Lá na Lab Media, a gente faz praticamente tudo. A gente otimiza site, a gente tem um serviço bem legal que é de espionagem. Por exemplo, imagina que você é uma dentista. Eu consigo ver quais os dentistas que mais cresceram no Instagram nos últimos 2 anos, 3 anos. Eu consigo ver o que eles fizeram, te entregar a estratégia e a gente discutir junto o que faz sentido para o seu negócio ou não. Só que, ao invés de eu virar e falar, eu faço otimização de site, eu faço espionagem, eu faço site, eu faço tráfego pago, a gente trabalha com consultoria geral de rede social também, a gente faz YouTube, a gente edita vídeo, a gente faz SEO para YouTube. Então, assim, eu gosto de falar para o cliente interno já que nós somos uma one-stop shop. A pessoa entra lá e resolve tudo quanto a marketing. Mas, quando eu iniciei a empresa 1 ano atrás, eu já era conhecido por entender muito de SEO e eu resolvi falar para o mercado que a gente fazia só SEO. Acaba que você vira aquele eletricista, que é a pessoa que sabe uma coisa pontual muito bem. Eu quero falar de SEO, chama ele. E isso, assim, espalhou muito. Mesmo eu não sendo o técnico, chega até ser engraçado isso. Mesmo eu não sendo o técnico, mas eu entendo, eu sei fazer bem, eu sei falar bem. Eu já cansei de ouvir pessoas falando comigo, você é o melhor SEO que eu conheço. Você sabe muito de SEO. Eu já ganhei prêmios em relação a SEO por falar de SEO em grupos, em comunidades, etc. É mais ou menos isso. Então, o seu storytelling é muito importante. O jeito que você conta ele, tanto para a sua vida pessoal, quanto para o seu negócio. Que legal. Não, eu ia perguntar, eu falo para o Jorge, então conta para a nossa audiência, porque isso não é óbvio para todo mundo. O que é o SEO, né? SEO é posicionamento orgânico no Google. Quando você coloca, por exemplo, Botox em BH, primeiro vai vir os patrocinados, que são os anúncios pagos,
Talvez vai vir o Google Maps, dependendo ou não, varia. Depois vem as páginas orgânicas. E aí, o SEO é posicionar de forma orgânica a empresa, o cliente, para ele aparecer quando alguém pesquisar no Google o produto dele. E o SEO ele tende a dar mais resultado, mais conversão do que o tráfego pago por 2 motivos. Primeiro, o tráfego nem sempre você vai aparecer na pesquisa. O Google tem que ficar revezando as empresas que ele mostra. Segundo e principal, o usuário tem muito hábito de viu o pago, viu o patrocinado, ele passa reto e já vai direto para o primeiro orgânico. Eu sou essa usuária. Isso é uma tendência? É uma sou tendência. Essa pessoa. É de verdade. Eu clico abaixo, passo os patrocinados e vou no primeiro e no segundo ali. Sim. Dos não patrocinados. Para vocês terem ideia, 22 a 30% de todo o tráfego vai no primeiro orgânico. 15% vai no segundo. 9 a 12% vai no terceiro. Então, aí a gente está falando de quase 50% de todo o tráfego ali da primeira página já fica nessas 3 primeiras posições. Nossa, que interessante isso que você falou mesmo, porque isso que você está falando aqui que a Lab Media sinceramente, é a solução de milhões, porque você não consegue. Isso é uma dor muito grande do mercado. Você achar uma agência que seja boa em várias pontas é muito difícil. É uma dor muito forte, que eu fico assim, gente, não é possível que até hoje ninguém criou uma agência só, que aí você consegue trabalhar o seu YouTube, você consegue trabalhar o Google, você consegue trabalhar as redes sociais, enfim. Sim. Mas que, de fato, é muito difícil para explicar, assim, para vender. E se você tá ali sendo lembrado, o que é o Diógenes, o Alab Media, eles são muito bons em SEO. Procura eles. E aí, depois, na hora que você fisgou a pessoa, que você fala assim, olha aqui, eu tenho isso aqui também, eu tenho o corte. Exato. Isso é muito interessante. O cliente entrar lá pagando 3 mil, 6 mil por mês, aí ele tem um resultado e vai para o próximo produto. Aí ele continua tendo e vai para o próximo. A gente tem cliente que começou pagando 6, hoje paga 30. Porque ele foi tendo resultado e foi andando na esteira, né? Andando na esteira. Andando na esteira. E a gente sabe que o cliente novo é muito mais caro do que o cliente que já está na base. Então, Sim. Quanto mais você vender mais para o mesmo cliente, você vai ter mais sucesso. Seu LTV fica legal, seu CAC diminui. Então, eu acho que... E você falou que isso aí é o segredo do bilhão. Do bilhão. Foi. Aí, não foi assim, nem do milhão. Não foi do milhão. Eu tô jogando outro jogo. Exatamente. Não, eu fiquei interessada. É mais simples. Eu fiquei interessada, foi nisso. Porque ele não foi assim, o jogo do milhão. Foi do bilhão. Então, explica isso pra gente. Eu também fiquei com isso aqui. É mais simples. Você aprender a contar a sua história, você ter esse nível de consciência que você tem que contar a sua história de uma forma que faça sentido e coesa e até com o objetivo de venda, pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas. E muitas pessoas se constroem nisso, no jeito que ela conta a história dela. Eu fiz um exit em 2019 de uma empresa tal, vendi por 2 bilhões, mas no fim do dia a pessoa tinha 0,5%, não ganhou dinheiro nenhum, mas ela contou a história dela daquele jeito, sem mentiras, mas mostrando a parte que interessava para ela, fez um super nome, começou a vender outras coisas em cima disso, e muita gente faz assim, por isso que eu chamo do segredo do bilhão. Eu aprendi isso com um super amigo meu, Daniel Pinheiro, cara muito maluco, tão inteligente que ele é maluco. A gente foi fazer uma viagem para Madrid, ele mora em Barcelona, eu peguei um avião para Portugal. Ele pegou um de Barcelona para Portugal, era Covid, a gente não podia entrar na Espanha vindo do Brasil. Eu peguei um carro, dirigi 6 horas, Lisboa, Madrid. E ele foi 6 horas tomando vinho, tomou umas 3 garrafas de vinho, sabe? No vinho, tomando vinho, dormindo, trabalhando, só que me ensinando muita coisa. É um cara que eu aprendi muito com ele, que fez muita diferença 2 anos atrás, 1 ano atrás, 2 anos, quando a gente tinha uma convivência muito rápida. E ele foi falando, olha aqui, fulano fez isso na vida, mas hoje ele conta a história dele assim. Criou tal negócio depois, em cima disso, e olha o que resultou.
E na época, eu ainda não consegui entender direito. Não foi simples. Passou, sei lá, 1 mês e meio, a gente estava lá brigando no grupo de WhatsApp lá, de uns amigos nossos. Aí ele virou e falou, cara, naquela viagem eu te dei o segredo do bilhão e você não entendeu. Aí que eu fui ruminar, pensar de novo, entender. E acabou que eu apliquei na Lab Media alguns meses, anos depois. Legal. Que demais. Networking, gente, relacionamento. Total. A importância Total. do relacionamento pra gente. E é engraçado isso, né? Eu encontrei com um grande amigo meu. Também eu fiz um evento grande sexta-feira e ele me falou um negócio e também ele falou, Nath, vai por esse caminho e tal. Aí eu falei, pô, Zé, por que você não me falou isso antes? Aí ele, você não estava pronto para escutar, né? E agora fez total sentido o que ele falou. E conta então pra gente, então, Diógenes, a Lab Media começou uma empresa muito recente, é uma empresa que está crescendo exponencialmente. E conta um pouco como que foi, assim, esse início, essa estruturação da Lab Media. Eu acho que é legal também você contextualizar um pouco da sua história como empreendedor. Não aprofundar, mas assim... O Diógenes, a gente conversou nos bastidores, ele falou assim, não, gente, a minha história já tem muito podcast que fala sobre ela. Mas é legal para as pessoas entenderem um pouco, assim, né, de uma trajetóriazinha até você chegar aí na Lab Media, porque teve uma frase que você... Quem não sabe, o Diógenes fez um encontro com a gente tem os encontros presenciais que a gente leva autoridades no assunto para poder ensinar tudo que envolve empreendedorismo, e o Diógenes foi uma dessas pessoas, ele esteve num encontro nosso, ele ensinou sobre marketing, sobre vendas, e você falou um negócio que me marcou e marcou várias mulheres que estavam lá presentes, que foi, cara, eu tô num momento da minha vida que eu não posso errar, eu não vou errar. Sim. E aí você falou muito sobre isso, né, assim, sobre a paciência para você construir um negócio que é um longo prazo e que você já pegou uma bagagem ali que você não vai errar. Então, eu acho que é legal você contextualizar isso para as pessoas, para a gente poder aprender com essa trajetória sua aí também. Vamos lá, uma contextualização em 2 minutos. Uhum. Eu vim de Três Marias, interior de Minas, uma cidade que na minha época eu devia ter tipo 20 mil pessoas, 25, alguma coisa assim. No máximo sempre foi só eu e minha mãe. A gente mudou para BH, eu devia ter 16 para eu estudar. Cara, com 16 a gente revendia coisas assim. Ela é ainda servidora pública, mas a gente tinha um trabalho paralelo aos fins de semana para fazer uma renda extra. Só que acabou que eu passei na UFMG rápido, aprendi a jogar pôquer, virei profissional de pôquer online. Com 23 eu já pagava todas as contas da minha casa. Então, assim, eu tive um sucesso financeiro muito cedo e eu tive uma sorte de gostar de livro, então eu já tinha uma bagagem de estudo de livros de finanças, então eu não tive aquele ganha muito dinheiro, gasta com festa, viagem, balada, perde e começa de novo. Não, eu quase sempre tive uma trajetória um pouco constante para cima. Fui profissional por 7 anos, ganhei mais de $1 milhão jogando pôquer pela internet, tipo líquido, assim. E aquilo ali eu tive um primeiro salto grande na minha vida financeira. Depois eu abri a DM Créditos, solucionando uma dor que eu tinha, que era sacar e depositar nos sites. E essa empresa existe até hoje. Ela foi muito grande já, ali em 2021, no final do ano, 2020, final do ano, eu não lembro direito, a gente começou a perder vários contratos, mudou lei, entrou o Pix muito forte. Hoje a gente é 10, 15 vezes menor do que a gente já foi um dia. Uhum. Mas eu tenho um bom time lá ainda que cuida dela, eu meio que converso com eles às vezes. Então você ainda é sócio, né? Quando você fala a gente, você ainda está na empresa. Ela é minha, só minha. Eu falo a gente porque eu sempre falo a gente. Sim, da equipe. Ela é minha, só minha. Uhum. E nesse meio tempo... Pensa, você é novo, você ganha muito, você meio que vem do nada, você ganha muito dinheiro. Mas você ganhou dinheiro mesmo com a empresa de transação? Deu muito mais. Do que o poker? Muito mais. Uhum. Tipo, muito mais. Eu costumo brincar que
Na corrida do ouro, ganha dinheiro quem vende de pá bilhões, inchado. Thiago, entendeu? Não é outra essa cabeça. não. Não, peraí, fala de novo. Não, essa é a dica de bilhões. Eu tô só outra pessoa falar que é dica de bilhões, é outro jogo que Não, joga. mas fala de novo que eu não peguei. Na corrida do ouro, ganha-se dinheiro vendedores de pá inchada. Ah, tá. Uhum. Fazia muito mais sentido eu ganhar um pouquinho em cada jogador do que eu ir lá e jogar e não sei o que, não sei o que. Só que pensa, ali 2012 eu devia ter 27 mais ou menos. Cara, minha vida já tinha mudado muito, tipo, muito, muito, muito. Eu ainda era novo, imaturo, ego lá em cima, tipo assim, nossa, eu sou o pique, eu sei fazer tudo, etc. Vocês já viram aquela curva de Dunning-Kruger? Que ela é uma curva que ela tem uma barriga para cima lá no início, depois ela cai e sobe depois. Ela mede nível de confiança com experiência. Ou seja, quando você tem pouca experiência, o seu nível de confiança está lá no alto. Cima. Aí você vai tendo mais um pouquinho, ele vai caindo, caindo, até que você chega aqui no topo, no vale, e fala, putz, eu não sei nada. E depois você começa a subir de verdade. E fala, agora eu entendo alguma coisa. Eu fico brincando que a Lab Media hoje é a prova social de que agora eu entendo alguma coisa. Antes era puro ego. Tipo, 10 anos atrás, eu tô com 38, 10 anos atrás, puro ego. E aí eu tive um monte de negócio. Um monte. Loja de carro, buffet de festas, quadra de futebol. Eu tive um time de jogadores de pôquer. Aluguel de brinquedo pra festa, tipo máquina, pula-pula, algodão doce, não sei o quê. Cara, eu fiz muita coisa diferente. E deu ruim porque eu não era capaz de fazer muita coisa diferente, de contratar muita coisa diferente, perdi muito dinheiro por conta disso. Só que a DM Crédito sempre lá, injetando muito caixa mês a mês, injetando muito caixa, foi tranquilo financeiramente. Me perdi na pergunta onde que eu tenho que chegar. Porque, na verdade... o resumo da história. A gente que era pediu um pra ser em resumo 2 da minutos. história. Mas... Era pra ser em 2 minutos. E depois, eu meio que fui entendendo, ali 2018, 19, 20, 21, que eu tinha que focar em uma coisa só, fazer muito bem feito, que era quase que burrice eu querer fazer 5 coisas diferentes e concorrer com quem estava fazendo uma coisa só. Não tem como. Não tem como. Principalmente porque, neurocientificamente falando, é muito fácil a gente desviar o nosso foco para onde é confortável. Total. Não É sobre isso. Porque quando você tem 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, quando uma coisa tá dando ruim, você tem a 2. E aí, se você não olha para 1, é muito mais confortável você olhar para 2, que tá dando certo. Então, a 1 vai morrer. Então, isso, aí pensando... mas aí pensando por esse lado, é muito melhor você ter só uma. Porque aí você vai focar naquilo. E aí, né, assim, aí claro que cada um tem sua trajetória. Mas, de fato, isso é muito... É neurociência, É fazer o meu plano B é fazer o A dar certo. E pronto. Qual que é o seu plano B? O meu plano B é o plano A dar certo. E é isso, entendeu? Eu fico brincando que o melhor plano B é você fazer o plano A muito bem feito, que se o plano A dá errado, essa trajetória vai te gerar lastro para aí ser seu plano B. Total. Legal isso. E aí, Jorge, isso é sua contextualização. Mas, trazendo para a Lab Media, então aí você criou a Lab Media, né? E aí teve essa frase que você falou lá que, cara, eu não posso errar agora. Então, contextualiza pra gente, assim, como que foi? Então, assim, se hoje você tem sócio, não tem, isso foi para você... Você foi em busca desse sócio apareceu, construção de time. Eu acho que tudo isso é muito importante para as pessoas visualizarem mesmo o nascer de uma empresa que tem aí, que está crescendo exponencialmente, mas como você mesmo fala, nasceu para... Não é um sucesso instantâneo, né? Não é aquela coisa, tipo... Igual você foi, às vezes, no poker, né? Tá, aquele estouro ali. É para crescer, claro, sempre. Mas para ser uma coisa... e doloroso. Né? Não acho que foi doloroso, porque está sendo rápido, mas está sendo muito bem feito. A história do meu sócio é muito engraçada. Ah, então você tem sócio na Lab? Tenho. É meio a meio. É muito engraçada. Eu conheci o Rafa, a gente abriu a Lab Media
14 de novembro do ano passado. Eu já conhecia ele 2 anos e meio atrás. Ele veio prestar serviço de SEO para a DM Créditos. Então, enquanto ele prestava serviço de SEO para a DM, eu fui entendendo o que ele fazia. Passou ali 6 meses, 1 ano, eu fiz uma proposta muito agressiva para ele. Era uma época que estava gerando muito caixa ainda. Eu lembro que eu ofereci para eles, tipo, eu não lembro, foi 30, 35, 40 mil por mês, alguma coisa assim. Eu ofereci, tipo, muita grana para ele porque eu sabia que ele ia entregar retorno. Eu sabia. Ele falou não. Ele falou, eu tô aqui, sou sócio do meu pai, não sei o quê, tô tranquilo, etc, não quero. E ele é um cara que dinheiro não é o ponto dele, ele quer meio que se divertir trabalhando. E ele é muito introspectivo. É um cara que não tem Instagram, que não gosta de sair, gosta de ficar em casa, é casado, tem 2 filhas, fica lá com a esposa dele, tranquilo e boa. Mas a gente foi mantendo uma relação de amizade, conversava, passou um tempo a gente começou a falar coisa pessoal e etc. Eu tenho um perfil meio nerd também, não tanto igual ele, mas tenho. E a gente foi indo. E sócio é pior que casamento, porque é um casamento que tem que dar dinheiro. Então, escolher sócio não é uma coisa assim, vamos ser sócio aqui nós 3, vamos dar a mão, fechou e acabou. Não, você tem que pensar que vai dar ruim. E você tem que pensar que vocês vão ter que ter discussões difíceis, vocês vão ter que ter problemas, resolver, etc. Então, sociedade não é com qualquer pessoa que você faz. E quanto mais princípios e valores vocês estiverem alinhados, ou nós temos alinhados, maior a chance da gente perdurar nesse caminho difícil. Beleza. No meio do ano passado, eu estava com tempo livre, a DM estava pequena, mas tranquilo, rodando. Eu falei, eu vou abrir um negócio. E eu pensei, eu não vou errar. Eu já tenho toda essa bagagem para trás, eu sei como é que funciona, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho uma grana aqui que eu consigo ainda colocar nela se precisar, eu não vou errar. Primeiro item que eu pensei, timing. Como assim? Eu tive um estalo na vida muito grande. Em 2017, eu estava em Nova York fazendo um tour para aqueles carros que você paga, sei lá, $100, $200. Eles ficam 4 horas andando com você pela cidade, te mostrando isso aqui, aqui, aqui. E o motorista lá falando, explicando. E ele falou, porque em 1800 e não sei o que, Rockefeller, um outro cara lá, ficaram bilionários transportando gente da ilha de Manhattan para de State Island, que é a que passa em frente à estátua lá com o ferry boat. Eu pensei aquilo, cara, ninguém fica bilionário hoje em dia com transporte. Não dá. O cara pode ser dono de aviação, o cara pode ser o quê? Já é uma coisa muito pulverizada entre vários players. Só que naquela época, como eles foram o primeiro, como eles nadaram o famoso Oceano Azul, eles pegaram. Beleza. O que eu sei fazer? Eu entendo muito de venda online. O que o mercado está precisando? Site não. Muita gente faz site. Tráfego pago, de jeito nenhum. Muita gente fala que sabe fazer tráfego pago. SEO é o mais difícil tecnicamente antes de você dominar. E quem sabe fazer SEO direito? 1, 2 empresas e o preço é caríssimo, caríssimo. Orçamento tipo de 10, 14 mil para cima por mês. Eu parei, SEO. Fui lá, tive algumas conversas com o Rafa, tipo 2 só, mentira. Tipo 1 aqui, na segunda a gente fechou, na terceira a gente já começou a empresa. Dia 14 de novembro a gente pegou como primeiro cliente o Marco Mascari da ASX. Ele vendia R$400 mil por mês no segmento B2C dele. A gente vai fechar agora outubro, exatamente 1 ano, vai passar de 1 milhão. Então, assim, muito resultado. Que legal. A gente entregou muito resultado. E esse é o início. Vocês querem fazer pergunta? E como você convenceu? Não, eu quero saber como você convenceu o Rafa. Eu não precisei convencê-lo. Porque ele não estava topando. No início ele não queria ficar trabalhando com o pai. 2 anos e meio atrás,
Aí a vida dele foi mudando, Entendi. onde ele estava foi mudando, até que ele estava aberto para esse movimento. Entendi. Foi basicamente isso. Legal. E para quem quer tá começando uma empresa do zero, assim, famosa eu preso muitas mulheres que nos escutam, homens também, qual que você acha que é o investimento melhor para fazer agora no início? Estou montando um time do zero, eu que estou lá fazendo tudo e tal, eu vou contratar a primeira pessoa. Vai para o comercial, vai para o marketing, qual que é a sua dica aí, Diógenes, de estruturação de time? Essa é uma dúvida também bem forte que as pessoas têm. Eu acho que você precisa vender. Eu sempre bato na tecla que você precisa colocar dinheiro para dentro. Colocando dinheiro para dentro, você tem tempo para resolver os outros problemas. Então, o que eu preciso fazer que eu estou começando um negócio agora? Foco em vender. A entrega vai ser mais ou menos? Ok, mas vende e rapidinho com dinheiro você estrutura uma entrega melhor. Então, o que eu foquei lá no início, lá da Lab Media, foi venda, 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 venda. Eu tive um ativo muito forte, porque eu já tinha uma demanda reprimida de pessoas que viam o trabalho que eu fiz na DM e que queriam que eu fizesse para ela. Então, assim, foi nos últimos 2 anos eu devo ter negado alguns contatos. Ah, faz para mim, faz para mim. Não. Só que se tem 1, 2, 3 pessoas te procurando, naturalmente tem umas 10, 20, 30 querendo. Então, pensando nessa dica, vende, coloca dinheiro para dentro, depois resolve o resto. E aí seria tratar mesmo comercial e não começar com o marketing, então. Comercial. O que eu faço hoje na Lab Media é só comercial. Eu costumo brincar que a gente tem o teorema de Pareto, 80-20. Se você fizer outro 80-20, dá 64% dos seus resultados, vem de 4% do seu esforço. Se você fizer outro 80-20, se eu não me engano, fica 52, 53% dos resultados vem de 0,8% dos seus esforços. Faz uma regrinha de 3 ali, você vê que 1% do que você faz entrega praticamente 60% dos seus resultados. Esse 1% a gente chama de lugar de potência. É muito importante a pessoa entender dentro da organização dela qual que é o lugar de potência dela, que é onde ela mais vai trabalhar, que vai entregar mais resultado. O meu lugar de potência hoje, e ele é transitório, mas hoje é fazer o comercial da Lab Media, trazer cliente para dentro. Eu costumo brincar que a minha reunião comercial para venda é bizarramente boa, porque eu passo muita credibilidade, eu entendo profundamente, tecnicamente, do que eu estou vendendo e falando, e as pessoas quase que compram o Diógenes ao invés da empresa. Provavelmente, a gente vai ter que virar essa chave daqui a um tempo. A gente está crescendo, demanda. Eu não consigo mais atender todos os leads que vêm. Mas aí a gente está estruturando agora uma entrega comercial técnica. Ao invés de basear na confiança e credibilidade que eu passo, a gente está baseando na técnica mesmo de como o serviço vai ser feito, de cases que já deram certo, de grandes clientes que a gente tem. Então, voltando lá à pergunta, pode ser comercial, marketing, venda, o que for colocar dinheiro para dentro é onde a pessoa tem que focar primeiro. Aquele negócio de arrumar tudo para depois vender, bobagem. Também concordo. Vende e resolve o resto depois. Depois organiza. Eu também acho que o primeiro pilar é caixa, é vendas, né? Aí depois o segundo pilar é o pilar de pessoas, né? Depois é um pilar de processo, porque com dinheiro você contrata pessoas, né? E aí você consegue estruturar. Hoje eu até queria que você falasse um pouco disso. Você já tem SDR? Como que tá aí o seu... Eu tenho várias histórias legais. O seu time. Então, mas é para as pessoas, gente, porque essa é uma dúvida, né? Às vezes uma coisa que é muito óbvia, né? Para quem tá empreendendo há muito tempo. E é uma dúvida que vem das pessoas pra gente. Nossa, gente, estou nesse momento, quero crescer e tal. O que é o contrato, né? E às vezes as pessoas ficam presas nesse perfeccionismo. Mulher tem muito disso. Fica presa, mas eu não tô com o meu site redondo. Eu não tô com o meu Instagram redondo e tal. Vai vender, né? E vai ajustando as coisas. Ninguém começa perfeito. Se você começar perfeito, você errou a hora de começar. Total. É isso. Mas, vamos lá. Time, como é que foi as próximas fases?
primeira coisa, o plano para ganhar 10 mil por mês é diferente do plano para ganhar 100, é diferente do plano para ganhar 1 milhão e assim sucessivamente. O que mais diferencia esses planos? O tempo que você pode esperar para colher o resultado. Quanto mais você pode esperar, quanto mais você consegue não sacar ou sacar o mínimo possível, mais você potencializa o crescimento do negócio e quanto você vai ganhar. Como eu falei que não ia errar, como eu já tinha um caixa para trás, o Rafa estava ok também. A gente trabalhou 3 meses sem tirar dinheiro nenhum. Nesses 3 meses, a gente deve ter ido para uns 30 mil de faturamento, alguma coisa assim, por mês. Então, rapidinho a gente fez, sei lá, 80, 70, 60 mil de caixa, que deu para dar uma respirada e já ter uma previsibilidade de entrada de dinheiro nos próximos meses. E aí a gente começou a contratar. Qual foi a primeira pessoa que a gente começou a contratar? Uma pessoa que ia fazer o mais básico operacional que a gente fazia. Basicamente isso. Responder e-mail, postar os blogs lá nos sites, etc. A gente queria montar um time para fazer o operacional básico. Então, assim, primeiro passo, entrou dinheiro, pega aquele operacional mais básico que você faz, que é menos estratégico. Eu ia falar inteligente, mas não pode, né? Tipo, estratégico e delega. É basicamente isso. Depois, a gente ainda continuou sacando bem pouco. Bem pouco mesmo. Sei lá, a gente sacava 5 mil por mês cada um para falar que não era nada. Para não falar que não era nada. E aí a gente começou a trazer gente boa. Por quê? As pessoas não conseguem mensurar o quão diferente é você trazer o maior salário possível que você pode pagar ou a média de mercado. Aquela coisa de pagar ou 5 mil, ou 8, ou 10, o gap de entrega entre um e outro é muito grande. Muito grande. Tipo, muito grande mesmo, que retorna absurdo. Mas meio que ninguém faz isso. O empreendedor faz muita conta de, eu quero gastar o mínimo possível aqui com time, quero gastar o mínimo possível com marketing, e ele vai ganhar o mínimo possível. Agora, eu falo muito. Né? Não, mas é isso mesmo, fala, é isso mesmo. Eu só lembrei aqui que uma vez eu ouvi que a diferença de você contratar um júnior e um sênior é o seguinte: o salário do sênior, ele é talvez 3 vezes mais do que o do júnior. Só que ele vai te entregar 25 vezes mais. Na verdade, contrata 2 júniores ou um sênior. Aí tem essa é outra. Essa é outra também. Quando eu penso nisso, eu penso assim, o sênior ou o melhor possível que você pode acima dele. Tipo, o cara é gênio. E aí, como eu falei que eu não ia errar, a gente começou a tirar pouca grana e o combinado foi, vamos reinvestir tudo em captação de cliente e pessoas. Aí a gente começou a trazer gente muito boa para o time. Hoje somos eu e ele e mais 10. Cresceu muito rápido o time. Muito rápido. E a gente começou a trazer gente muito boa depois do operacional nas nossas áreas fracas. Por exemplo, operacional, processos, eu tenho um pouco de preguiça disso. Eu sou mais estratégico ou do dia a dia lá, ficar preenchendo software, controlando fluxo de atividade, eu odeio isso. Então, a gente trouxe um cara muito bom que por muito tempo, até o mês passado, ele foi o maior salário da empresa. Ou seja, a gente ficou 1 ano com um cara com um salário maior que o nosso, mas ele resolveu uma área que a gente não queria resolver, não era bom nisso. Então foi isso. E todo o resto do caixa, a gente gastava o máximo possível em patrocinar eventos, fazer publicidade, divulgação, etc. E a gente está crescendo muito forte. Muito forte. A previsão agora para novembro, a gente vai passar de 200 no faturamento mensal. Muito rápido, é uma empresa muito nova. Rápido. E é o poder de contratação de time, né? Que é o time que monta, né? Sim. A empresa. E aquilo que a gente falou lá no dia, né? Você tem coragem de contratar alguém para ganhar mais que você? Então... Quando você pensa em equity, isso fica muito exatamente, óbvio, né? E no longo prazo também, né? Lembra?
Se eu quisesse ganhar, eu brinquei com o Rafa, sei lá, se eu quisesse ganhar 20 mil por mês, cara, em 4 meses eu tirava 20, ele 20, a gente ficava nós dois ali trabalhando, em casa, fazendo tudo sozinho, a gente atenderia, nosso ticket médio hoje é mais ou menos 6, a gente atenderia 12 clientes, fecharia a conta, boa, acabou. Mas o plano é outro. E aí o nosso roadmap, que é o que a gente pensa para o ano que vem, a gente quer chegar ali próximo a 500, depois a gente vai ter um fluxo de caixa que a gente quer ter, provavelmente a gente vai parar de captar novos clientes, porque eu brinco falando que quando você sabe fazer uma coisa muito bem, não faz muito sentido você fazer para os outros. Faz mais sentido você fazer para você. Sim. E aí a gente vai começar com os nossos produtos. A gente teve uma vitória muito boa. Hoje é que dia? Terça-feira, né? Quinta-feira da semana passada, a gente comprou o domínio do Peixe Urbano. Eu ia perguntar isso, que eu vi no seu... Você falou no Instagram isso? Falei nos stories. Eu vi. Eu ia te perguntar sobre isso, que eu achei isso genial. Eu falei, gente, que sacada. Conta isso. Como é que funciona? Várias empresas que fecham, elas deixam o domínio expirar. Você pode ir lá no registro.br e ou comprar direto deles, ou quando é tipo peixe urbano, participar de um leilão para comprar o domínio. A gente participou. Vocês sabem que eu falo de valores muito fácil, né? Para mim é meio que comum no meu meio. Tá tudo certo. A gente pagou 21 mil no domínio do Peixe Urbano. E foi um valor bem ok, visto o potencial que ele tem. Por quê? Ainda tem de 20 a 30 mil pessoas que digitam por mês no Google Peixe Urbano. E quando o site saiu do ar, há poucos meses, ele estava batendo 500 mil acessos mensais. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar o site para o ar, não idêntico ao que era, porque nem pode, mas com assuntos parecidos. A gente espera pegar ali muito rápido, mais ou menos 100 mil de tráfego de pessoas. A gente vai usar nos nossos projetos de SEO para potencializar os resultados dos nossos clientes. Tem como fazer isso. E, além disso, quando você tem um site que tem ali 100 mil pessoas de um nicho específico, dá para você pensar muita coisa depois, sem pressa, de como monetizar em cima, crescer a audiência, continuar fazendo o SEO para crescer ainda mais os acessos. Hoje a gente deve ter aí, Natália e Bruna, uma coisa que eu não falo muito, mas a gente tem quase 3.300 sites próprios. É o nosso maior ativo dentro da empresa, tanto de passivo também, quanto de custo de manter, servidor, domínio, etc., mas ativo, porque a gente consegue potencializar muito os resultados dos nossos clientes fazendo... Não, explica isso melhor. Não posso. Porque não, tecnicamente eu não posso. Entendi. É porque assim, né? Eu entendi até onde eu posso entender. Sem a explicação. Depois, quando desligar o microfone, a gente por quê? Porque na hora que eu vi esse caso do peixe urbano, eu falei assim, não, eu entendi o que você falou. Porque tem gente procurando ali, as pessoas vão chegar até ali, elas não vão se deparar com o que era antes, elas vão se deparar com um conteúdo novo, e você captou aquele lead. Até aí, pra mim... Também, mas tem coisas mais profundas que a gente não pode falar publicamente que a gente faz. Ah, entendi. Não então dá, tá, infelizmente. Então a gente vai ficar devendo aí, ó, pessoal, essa explicação. Na verdade, quem quiser saber isso, quem quiser entender toda essa técnica, chama o Diógenes, que ele vai dar o caminho das pedras aí. Exato. Entendi. Ô, Diógenes, você tá escrevendo um livro também, né? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Esse livro... Isso pode contar? Pode contar. Esse livro, ele tá quase pronto. Acho que tem uns 2 meses que eu não escrevo nada dele, que eu, assim, não tava... Enfim. Mas ele tá quase pronto. E o título é A Fórmula da Riqueza e da Liberdade. E aí ele é o segredo pro milhão. Por quê? Eu fiz uma reflexão da minha jornada e... entendi e quis montar uma fórmula técnica mesmo de como você alcançar um sucesso financeiro. E ele passa por estudo constante,
Então, assim, eu sempre estudei muito. Hoje eu falo inglês, espanhol e italiano. Eu tenho um diploma de italiano pela Universidade de Siena. Que eu tive que fazer uma prova, etc e tal. E aí, eu tenho uma bagagem de estudo muito grande. Isso sempre fez muita diferença. Eu lembro que em 2018 eu fiz uma reunião em Buenos Aires, que eu usei o espanhol, que depois que eu aprendi a falar o italiano ficou pior, mas antes era muito bom. E essa reunião valeu todos os 2, 3 anos que eu fiz de aula particular de espanhol, 1 hora por semana, pelo Skype, sabe? Depois de estudo constante, eu falo muito de foco. Por quê? Porque eu errei muito nisso durante a minha juventude, jovem adulto. Errei muito. O fato de ter vários negócios e etc. Eu falo de timing, que é o início ali da Lab Media, e provavelmente é a única variável da fórmula que ela usada isolada pode fazer muita diferença na vida de alguém. Você escolher um negócio com o timing certo. Nossa, eu acho isso, assim, fundamental, brilhante, assim, porque é isso, né? Tudo é o timing, é o caso que você falou, contou lá de Nova York, é o caso da Lab Media, é um pouco o caso do Dig também. Com certeza, é total. timing, é você estar no momento certo, entendendo, olhando para o mercado de forma ativa, né? Entendendo o que está latente ali e aproveitar essa oportunidade. Daqui a pouco já vai ter muita gente fazendo, o mercado já vai estar mais saturado. Claro que sempre vai ter oportunidade, mas você aproveitar o timing é a diferença para você. O trabalho é menor. O trabalho é menor e o retorno maior, né? Com certeza. Exato. Eu tenho uma teoria interna minha que eu acho que quase 100% das empresas hoje são resultado de timing, que alguém estava no lugar certo, na hora certa, e pouquíssima gente, foi tipo o meu caso assim de vou fazer um negócio agora, como que eu vou fazer isso? Pouquíssima. Acho que a grande maioria é meio que assim, estava no lugar certo, na hora certa, foi, eu era estagiário, aprendi uma coisa, saí fora e montei uma igual. Isso, entenderam? E depois do time vem pequenas assunções de risco. Eu acho que assumir risco, eu sou muito confortável quanto a risco, né? Mas assumir risco é importantíssimo para a gente ir alargando nossa zona de conforto. Vai colocando um pezinho fora, o que era um risco, o que era desconforto passa a ser confortável, aí você coloca esse pezinho mais longe e acaba que no fim do dia você vai ficar um pouco que até viciado em assumir pequenos riscos e tem até que controlar isso. E, né? E o pequeno risco... Adrenalina, né? Definição, então, mas mais ou menos, porque o pequeno risco, por definição, é aquele que se der errado, você não está fora do jogo. Você continua a sua vida. Então, a gente vai fazer um patrocínio agora de 150 mil da Lab Media num evento bem grande. E aí é um risco. Mas se der errado, a gente não está fora do jogo. Legal trazer isso, né? A gente estava, sexta-feira, o Gustavo Caetano, ele falou na palestra dele uma coisa que eu achei muito interessante sobre... Tem o R rápido, né? A cultura do errar, mas aí ele trouxe assim, você pode até errar rápido, mas erra longe do core do seu negócio, né? Não erra muito perto ali do coração do seu negócio. E qual seria o core quanto a risco? O caixa? Exatamente. Legal. E, Diógenes, a gente tem aqui... a gente hoje esqueceu de trazer a materialização do nosso avião plotado. O que é o nosso avião plotado? A gente tem um avião plotado em 3D, escrito Confia Mulher, que é o nosso avião, que a gente vai ter ele no futuro, o nosso avião plotado, né? Pra gente ir pra onde a gente quiser. E esse avião, ele representa várias coisas pra gente e sonhos, representa goals que a gente tá também buscando, né? De resultados e, assim, é isso, a liberdade. Que mulher que vai estar aqui com a gente. Hoje, assim, qual que é o seu avião plotado? O que é para você hoje? E aí pode ser livre, de vida pessoal, profissional. Qual que é o seu... Tá. Tem uma técnica que eu faço muito, quase que todo dia, pensar no que o eu do meu leito de morte gostaria que eu fizesse hoje. Então, eu penso muito nisso, porque eu acho que a maior derrota que eu poderia ter seria
tá velho, idoso, e pensar, putz, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. Então, eu acredito que a minha intenção de felicidade é ter uma vida saudável mentalmente, que eu acho que é o mais importante, e fazer todo o que o meu potencial me deixa fazer. É basicamente isso. Então, não é um objetivo final daqui a tanto tempo. É o meu dia a dia, o que eu posso fazer nesse dia a dia. E é basicamente isso que eu penso o máximo de dias possíveis que eu não estou no automático. Nossa, Thiaga, casa tanto com que a gente recebeu a Lu Simão aqui, né, antes de você, e ela estava contando aqui uma experiência que ela acabou de perder a melhor amiga dela, muito nova, de um câncer, né, e ela falando assim, que o contrário que as pessoas falam, o contrário da morte é a vida, e o contrário da morte não é a vida, é o nascimento. E a vida é o que a gente faz nesse meio tempo, né? E isso que você trouxe é muito legal, porque é o que eu estou fazendo na minha vida todos os dias, né? E é isso, eu estou tentando viver o meu maior potencial, eu estou tentando buscar aí uma saúde mental, que é para eu conseguir também viver esse potencial. Achei muito legal, né? Nossa, sensacional, brilhante. E aí, assim, é quase que a antítese disso, né? Que é a nossa próxima pergunta, que é o seguinte também, que a gente quer saber aqui das pessoas. Diógenes, hoje você tem 38. O que você diria pro Diógenes de 20? Se você pudesse dar um conselho para ele, vindo aqui da experiência dos 38, né? Depois de toda essa trajetória vivida, o que você diria para ele? Eu vou me manter na área profissional, tá bom? É livre também, na área profissional, livre. Eu falaria pro Diógenes com 20 anos, 21, quando ele começou a ganhar muita grana, faça uma coisa só. Invista na renda fixa. Faça uma coisa só. Eu brinco, né? Eu falo muito isso, eu já falei em outros lugares, que se eu tivesse pego o dinheiro que eu investi em vários outros negócios e colocado no 10, 15% ao mês ali... Tesouro direto? Não, ao mês não, ao ano, ali da renda fixa... eu teria, tipo, muita grana. Muita grana. Tipo, muito assim, muitos Mas milhões, não teria vivido, entendeu? E eu tô feliz, eu tô bem. E eu acho que, pensa, o que eu fiz nos últimos 11 meses com a Lab Media e o que vai acontecer no próximo ano e no próximo, querendo ou não, é um resultado de tudo desses 15 anos para trás. Que eu aprendi e consegui ter uma estratégia que eu não ia errar. Muito legal. Gente, nosso papo aqui, olha, voa! Voa! Já chegou o final aqui, Diógenes. Deixa novamente, então. As redes sociais de Diógenes é muito boa, né? E o Diógenes, ele fala isso abertamente. Não, alguém perguntou assim pra ele, nossa, Diógenes, como é que você conseguiu esse @ seu só Diógenes? Comprei. Eu comprei. Muito bom. Então, deixa aqui, então, novamente, como que as pessoas te acham pra querer saber mais sobre a Lab Media, enfim... Como que elas te acham aí, as melhores redes para te achar? O meu Instagram é @Diógenes. Eu tenho um canal no YouTube também, que hoje eu não produzo mais vídeos lá, mas tem muito vídeo que eu fiz antigamente, compartilhando o que eu fazia, o que eu sei, etc. Acho que é bem legal também. O Instagram da Lab é labmedia.br. Tem o nosso site, que tem cases de... clientes que deram certo e etc, que explica melhor um pouquinho o que a gente faz. Não, gente, eu amei nosso papo, Thiaga. Amei, foi muito ótimo, legal. Foi ótimo. Gente, então é isso. Mais um Digcast aí, entregue com sucesso maravilhoso. Diógenes, obrigada mais uma vez pela presença e a gente se vê no próximo Digcast. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Obrigado, tchau.